Olá, boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai fazer um resumo bem focado com aquele olhar acadêmico essencial sobre um tema super complexo do direito penal brasileiro, os crimes contra a vida. Mais especificamente, o tópico das lesões corporais. Vamos direto ao ponto e desvendar todas essas nuances que o nosso Código Penal usa para proteger a integridade física e também a mental, beleza? Só para a gente se organizar, olha o nosso roteiro de hoje. Primeiro, o conceito e o bem jurídico. Depois, mergulhamos nas lesões graves e gravíssimas, passamos pela lesão com resultado morte, analisamos as formas privilegiadas e culposas e fechamos com a violência doméstica e as causas de aumento de pena. Rápido e prático. Então vamos começar pelo alicerce, a base de tudo. A nossa seção 1 foca exatamente no conceito e no bem jurídico que a lei quer, de fato, proteger. O artigo 129 do Código Penal vai direto ao ponto. Ele diz: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Mas olha que detalhe fascinante aqui, a palavra saúde. O direito penal ele não está preocupado apenas com o corpo físico, sabe? Não é só sobre um corte ou uma fratura. Ele abraça a saúde fisiológica e a mental também. Ou seja, causar um dano orgânico interno ou até mesmo um trauma psicológico profundo que seja clinicamente atestado, adivinha, também é lesão corporal. É literalmente uma proteção completa à incolumidade pessoal do indivíduo. A partir dessa ideia geral, a lei meio que divide esse crime em gavetas, dependendo do tamanho do estrago que foi provocado e do que o agressor realmente queria fazer. A gente tem 5 graus principais. Tem a lesão leve, que é a regrinha básica lá do começo. Aí vem as formas qualificadas, que são a grave e a gravíssima. Temos também a lesão seguida de morte. E, por fim, a modalidade culposa. E, bom, toda a aplicação da pena vai depender inteiramente de em qual dessas caixinhas a conduta se encaixa. Beleza? Agora vamos ver como isso funciona na prática clínica e nos tribunais. Entrando na nossa seção 2, a parte mais cobrada e cheia de detalhes acadêmicos. Lesões graves e gravíssimas. Olha, para facilitar a memorização dessas duas categorias que têm requisitos super específicos, o pessoal do direito usa 2 regrinhas mnemônicas fantásticas e, confesso, um pouco curiosas. Para lesão grave, a gente usa a sigla PIDA. Já para gravíssima, a sigla é PEIDA. Pode até soar engraçado, mas funciona que é uma beleza para ilustrar e separar mentalmente essa escalada, de onde termina uma debilidade temporária e começa uma destruição permanente. Vamos destrinchar esse tal de PIDA, que define a lesão grave lá no parágrafo 1º. A letra P significa perigo de vida, e não é achismo, tá? Tem que ser clinicamente atestado com a probabilidade real de morte. O I é a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. O D é de debilidade permanente de um membro, sentido ou função, ou seja, a pessoa perde parte da capacidade, mas não tudo. E o A é a aceleração do parto. O grande lance aqui é notar que, na lesão grave, o dano é bem severo, sim, mas em muitos casos a função original do corpo ainda está ali, meio que sobrevive, mesmo que enfraquecida. Agora, quando a gente avalia a transição para a lesão gravíssima, o PEIDA, no parágrafo 2º, a escalada é bem clara. Aquele P que era debilidade, agora evolui para perda, ou inutilização total de um membro ou função. Já era. O E traz a enfermidade incurável. O I agrava de vez, se torna incapacidade permanente para o trabalho. O D vira deformidade permanente, aquele dano estético irreparável e visível que choca. E o A finaliza de forma trágica com o aborto. Percebeu a diferença crucial? A lesão gravíssima representa conceitualmente uma destruição irreversível, é definitivo. Dando sequência à nossa análise, chegamos à seção 3, lesão com resultado morte, explorando um território jurídico que é bastante delicado. Gente, é absolutamente fundamental saber estabelecer a fronteira entre a lesão seguida de morte e o homicídio. A lesão corporal seguida de morte, que está lá no parágrafo 3º, é um crime preterdoloso. E o que isso significa na prática? Significa que existiu dolo, a intenção de machucar lá na conduta inicial, mas o resultado final, a morte, acabou acontecendo a título de culpa, seja por negligência ou imprudência. A gente não queria matar. Agora, se desde o primeiro momento ou durante a agressão ficar claro que a intenção era tirar a vida da vítima, a história muda completamente. Passa a ser julgado como homicídio. A chave de tudo está puramente na cabeça do agente, no tal do elemento subjetivo. E como o direito penal não olha só para o machucado, mas para a história toda e por contexto da ação, vamos entrar na seção 4, formas privilegiadas e culposas. O parágrafo 4º traz a lesão dolosa privilegiada.
Basicamente, a lei reconhece que nós somos humanos e certas circunstâncias extremas podem abrandar a pena de 1/6 a 1/3. Como isso rola? Bom, se o crime for cometido por um motivo de relevante valor social ou moral ou sobre o domínio de violenta emoção. Mas detalhe, tem que ser logo em seguida a uma provocação injusta da vítima. É o famoso agir de cabeça quente. Reagir fisicamente logo depois de uma agressão verbal pesadíssima, por exemplo. É o legislador entendendo a fragilidade humana diante de uma provocação imediata. Agora, em total contraste com tudo de doloso que a gente viu, o parágrafo 6º tipifica a lesão culposa. E nesse cenário, zera a intenção. Não tem vontade absolutamente nenhuma de ofender a integridade ou a saúde do outro. O dano acontece só por uma quebra do dever de cuidado, tipo uma negligência clássica, uma imprudência boba no agir ou uma imperícia técnica. E justamente por não ter esse dolo, essa maldade, é tratado como um crime de menor potencial ofensivo, com penas infinitamente mais brandas. Caminhando para o nosso fechamento analítico, a seção 5, violência doméstica e aumentos, foca na resposta bem dura do Código Penal, para quando a vítima está em uma posição de extrema vulnerabilidade. Olha, o legislador vem endurecendo sistematicamente as regras para violências que acontecem em ambientes de confiança. O parágrafo 9º trata exatamente disso, lesões nas relações domésticas e familiares. Mas o grande destaque moderno, sem dúvida, vai para o parágrafo 13. Ele foi colocado ali pela Lei 14.188, lá em 2021, e cria uma punição autônoma e bem mais severa. De 1 a 4 anos de reclusão, quando a lesão leve é praticada contra a mulher simplesmente por razões da condição do sexo feminino. Envolveu menosprezo ou discriminação ao gênero, a pena sobe de patamar. O rigor da lei também aparece nos multiplicadores matemáticos bem fortes. Segundo o parágrafo 7º, a pena ganha um aumento de 1/3, o que é bastante coisa, vamos combinar, se a lesão é praticada contra pessoas extremamente vulneráveis pela idade, como menores de 14 anos ou maiores de 60. E esse mesmo 1/3 a mais entra na conta se o crime for obra de milícias privadas, daquelas disfarçadas de segurança ou por grupos de extermínio. Agora, de forma ainda mais impactante, presta atenção na recentíssima Lei 15.159 de 2025. Ela introduziu um aumento massivo de 2/3 até o dobro da pena. E quando isso acontece? Quando a lesão corporal rola dentro de uma instituição de ensino e o alvo é vulnerável, tipo pessoas com deficiência. Ou também quando o agressor exerce alguma autoridade sobre a vítima, como um tutor ou até um professor da própria escola. É uma resposta duríssima. O Estado basicamente dizendo que o ambiente educacional tem que ser sagrado e protegido. Então, para amarrar tudo isso e concluir a nossa análise acadêmica de hoje, fica essa grande reflexão. Aos olhos da lei, o que pesa mais? O estrago físico ou a intenção humana? A gente viu que, do arranhão mais simples a um dano irreversível, o Código Penal pesa o laudo médico de forma bem meticuloso. Mas no frigir dos ovos, a fronteira que separa um escorregão culposo, uma lesão leve ou um crime preterdoloso seguido de morte é totalmente invisível. Fica ali no ânimos, na intenção psicológica do agente na hora da ação. O corpo carrega a prova, é verdade, mas é a mente humana que define a culpa. Fantástico esse balanço do direito penal, né? Fica o convite para continuarmos refletindo sobre isso. Um excelente estudo para todos vocês e até a nossa próxima análise.